CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político aqui com a gente, bom dia. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira e, claro, os nossos queridos ouvintes, tudo bem? Muito bom dia, Bruno Silva, tudo bem, você? Tudo jóia, você gosta do frio, Felipe Pereira? Eu amo o frio, não é gosto, eu amo. É mesmo, cara? Leva ele com você, não, tô brincando, brincadeira. Sou Eu desses, não tenho muita hein? paciência, mas vamos lá, né? Foi o que eu falei de manhã com a Thaís Azevedo. Uma coisa, outra coisa. O fato da gente, que a Thaís Azevedo também gosta do frio. O fato de nós gostarmos do frio não significa que a gente não sinta frio. Ponto. Ah, sim. Ponto. Perfeito. É só isso. É que além Colocando do frio eu sinto dor no corpo, então, né? Aí questão. eu sinto mais fome. A fome é bom, né? Alguns desconfortos aí, né? Olha, gente, eu vou falar, o que mais me incomoda é esse negócio de blusa. Eu não tenho muita paciência pra blusa. Tanto que vocês vão perceber, os queridos ouvintes também, que as minhas blusas são as mesmas de uns 15 anos atrás. Mas... Tá igual o terno do William Bonner, né? Que ele usa. É, o mesmo terno há 22 anos. Exato. Ô Bruno, vamos esquentar aqui a nossa conversa, né, para atualizar as informações aí que envolvem o cenário político e hoje, especificamente, alguns detalhes, né, em relação à segurança pública, por exemplo. Estamos recebendo aqui em Campinas o secretário estadual, Guilherme Derrite, para a posse de 180 policiais militares, né, do CPI 2. Houve ainda essa semana, né, a posse, digamos, desses oficiais, né, e agora essa apresentação, então, que está acontecendo nas unidades, né, do Estado. Só que o Derrite vem sendo também alvo aí de críticas, né, pela atuação do cargo e com a possibilidade até de sair antes do previsto, né, já que ele deve ser candidato ano que vem, mas aí colocando, por exemplo, a questão da própria votação da PEC de Segurança Pública na Câmara dos Deputados, então ele deixaria aqui a função de secretário para voltar, né, para o parlamento para participar disso, mas tem muitas N questões aí, né, nesse embate, inclusive com o próprio governador, que não estaria muito satisfeito. Pois é, eu acho que tem assim, tem quem goste e tem quem desgoste, né, o Sandra, pra gente ter uma ideia, principalmente daqueles que vêm criticando a gestão do Derrite, né, à frente da Secretaria de Segurança Pública no estado de São Paulo, um dos dados que chama atenção é o fato de que a PM, por exemplo, acabou alvejando ali, né, matando mais de 700 pessoas no ano de 2024, isso 60% a mais do que no ano anterior. Há aqueles que entendem que isso mostra uma política de segurança pública mais intensa, mais forte, mais combativa, e há aqueles que entendem que, por vezes, esse excesso aí de violência vem trazendo mais prejuízo do que necessariamente trazendo algum tipo de sensação maior de segurança, né? O que você tem tido muitas das vezes é uma lógica aí de um enfrentamento desnecessário, né, e mortes que acabam acontecendo de uma forma desproporcional. Mas, de alguma forma, o Derrite é uma figura política que tem a sua aceitação, principalmente nesse campo que a gente costuma chamar na política do campo bolsonarista, e há muitos que têm apostado de que essa saída dele já seja estratégica para ele poder ir fortalecendo em Brasília talvez a sua atuação política, mirando de algum modo, né, as disputas do próximo ano no contexto do estado de São Paulo, né? Tem sido testado, por exemplo, o seu nome para o Senado, e vamos lembrar que o Senado é uma eleição um pouco mais atípica, né? Por que ela é atípica? Porque por mais que seja uma lógica de um voto majoritário, é uma eleição que menos pessoas prestam atenção, e é uma eleição que é um voto majoritário, mas é uma maioria simples, não absoluta. Então basta que um tenha mais votos do que os outros candidatos, uma aceitação um pouco maior que a dos outros candidatos, você já acaba vencendo as eleições. Então esse cálculo político é um cálculo complexo, se a gente parar para imaginar. E depende, acima de tudo, também do que Tarcísio vai fazer. Muitos acham até mesmo que o Derrite poderia vir a ser uma figura candidatável se Tarcísio, por exemplo, disputa a presidência da República e deixa a vaga disputa no âmbito do governo do estado. É que aí tem vários senãos no meio da história toda, né? Tem um desejo, que é um desejo genuíno, por exemplo, de Kassab, de ser candidato ao governo do estado, tem um cálculo político também que é entender do lado de lá quem vem como candidato. O PT já vem trabalhando com possibilidades e hipóteses, uma delas, por exemplo, é trabalhar com a candidatura hoje, né, do ministro da Saúde,
que é o Alexandre Padilha. Outros vêm dizendo que talvez fosse mais estratégico vir com uma candidatura de Geraldo Alckmin, ele deixaria a vice-presidência. Então são muitos, vamos dizer assim, muitas peças, né, de um jogo que a gente precisa ir observando para poder compreender os próximos passos, né? Então acho que é importante a gente ficar de olho, porque sim, tem a ver muito sobre o futuro político do estado de São Paulo no próximo ano aí, 2026, que a disputa já começou, né, gente? A verdade é essa, né? Já começou. E essas visitas que a gente tem falado em Campinas e região, a presença contínua deles, tentando marcar território, não só de quem hoje está à frente do governo do estado, mas também de muitos de Brasília que vêm para cá, como ontem a gente comentava do Márcio França, tudo isso já é preparando um pouco do terreno, porque um dos colégios eleitorais mais visados é a macro-região de Campinas. E o próprio Kassab vindo hoje, inclusive, conforme a prefeitura anunciou há poucos minutos. Exato, porque a região é extremamente importante, tem um peso eleitoral significativo, são milhões e milhões de pessoas. Então acho que, obviamente, né, para além da capital, o primeiro olhar que se faz onde é? Campinas e região. E o governador do estado, né, Bruno, você já pontuou em alguns dias atrás a questão dele tentar deixar uma marca, né, da sua gestão. Hoje, por exemplo, ele vem para a cidade de Paulínia para fazer a entrega da delegacia da polícia de Paulínia e a entrega de viaduto de interligação entre Sumaré e Hortolândia, né? Mais uma obra pública, como você vinha já pontuando, né? Ele que pretende estar sempre nessas entregas, né? Demonstrando os investimentos aí feitos na sua gestão. Aí volta de novo para Paulínia e para um outro programa de capacitação do Fundo Social do Estado. São Paulo gosta disso, né, gente? Vamos falar a verdade? Olha a trajetória de todos os últimos governadores, né? São Paulo gosta desse cara que é o perfil da infra pesada, né? Das grandes obras, né? De rodovias, grandes obras de mobilidade, né? Construção de infraestrutura relacionada a aeroportos, portos, enfim. São Paulo gosta. São Paulo gosta, tem esse perfil, olha para esses políticos com um pouco mais de atenção. O Alckmin tinha muito desse perfil de fazer inauguração aqui, ali, colar, né? O próprio Serra também tinha um pouco mais desse perfil. Então, acho que se a gente olhar de maneira geral, os últimos governadores acabam apostando nessa estratégia como vamos dizer assim, como um caminho para tentar garantir aí o apoio, né? E principalmente no interior do estado de São Paulo. A gente sabe que a capital ela é um ponto tanto quanto fora da curva, porque tem outros pesos que acabam pesando no momento da eleição mesmo. Então, por exemplo, depende da temperatura ideológica do momento, depende de questões econômicas, depende de uma série de outros fatores ali que contrasta mais. Agora, de maneira geral, no interior, né, é onde os governadores acabam tendo uma força maior, até muitas das vezes pela dependência dos prefeitos em relação a verbas, em relação a recursos, quanto a esses próprios investimentos. Então, há uma tendência muito forte de que o mandatário no cargo acabe se aproximando bastante dos prefeitos e tenta, de alguma forma, angariar apoio político no interior do estado de São Paulo como um todo, né? Então, acho que é interessante a gente observar essa movimentação. E você falou dessa história do Tarcísio querer deixar uma marca, e eu acho que o sinal mais evidente disso é a história do Hospital Metropolitano. Porque o Tarcísio, no começo do ano, estava dando a mínima pro Hospital Metropolitano de Campinas, foi lá, fez o anúncio do Hospital de Bragança primeiro, que tem uma demanda represada muito grande, óbvio, mas que não era o objetivo ou não era a intenção dos prefeitos daqui, não era o que os prefeitos daqui queriam, e agora anuncia a instalação do Hospital Metropolitano aqui em Campinas, depois de uma grande pressão que sofreu a respeito disso. Exato. E tá fazendo um movimento parecido aqui mais pro interior também, viu? Em Ribeirão e região aí já tem os anúncios. O prefeito de Ribeirão tá batendo no peito, por exemplo, dizendo que vão construir dos maiores complexos hospitalares do país ali em Ribeirão, né? Inclusive com apoio. Tarcísio chegou a vir aqui bater estaca, fez vídeo com o martelo do Thor na mão, sinalizando como se fosse o Thor. Felipe Pereira. Não é brinquedo não, né? Os governadores gostam, portanto, desse tipo de situação. E eu acho que tem a ver com essa marca. Eu acho que ele precisa dessa marca menos pensando na reeleição e mais pensando nos voos que ele deseja alçar nacionalmente, porque ele vai ter que ter algum tipo de vitrine para mostrar, né? Por quê? Porque o Tarcísio é um estreante na política, se você parar para pensar, do ponto de vista representativo. Ele é um cara que veio na esteira do bolsonarismo, venceu o governo do estado muito mais em função do seu padrinho político, a quem deve, portanto, a sua carreira política, e precisa, de algum modo, construir uma marca para poder dizer
que é sua. No estado de São Paulo, a gente sabe, verdade seja dita, muitas das articulações e muito do que o Tarcísio faz, dessa questão do trato, principalmente com os prefeitos, é muito articulado pelo Kassab. A grande realidade é essa, né? O Kassab é que vai, recebe os prefeitos, toma cafezinho, promete mundos e fundos, né? E aí vai facilitando essa aceitação e essa presença do Tarcísio, porque o Tarcísio historicamente sempre teve um perfil muito mais técnico de execução do que necessariamente uma habilidade de governar, de lidar ali diretamente com esses interesses, de fazer a famosa sala, né, Felipe Pereira, que é importante também se tratando de política como um todo. Então acho que ele quer essa marca a todo custo e isso passa inclusive pela mudança de visão sobre alguns temas importantes, como a questão do hospital metropolitano que você chamou a atenção. Bruno, está acontecendo nesse momento na Câmara Municipal de Campinas a reunião da comissão processante para ouvir as acusações contra o vereador Vini Oliveira do Cidadania.
manutenção da CP, mas acabou vencido pelos 2 votos de Mariana Conte e de Nelson Ossif. Bruno Silva volta amanhã com a gente, gravado, né, Bruno? Mas analisando todo o contexto aí da semana e o que tem também de projetos para entrarem em pauta. É isso, né? Porque geralmente numa semana já começa a pautar. A próxima semana, só um último arremate aqui rapidamente. Essa semana foi uma semana fraca de projetos também, mesmo quando a gente olha a sessão de ontem na Câmara, por exemplo, só para fechar um comentário, a maior parte deles aprovado, porque também eram concessões de diplomas, né, de mérito, enfim, diplomas de honra, enfim, algo do tipo. Então, poucos projetos que de fato gerassem um impacto mais substancial. Os focos maiores estão nas audiências, nas comissões, né, nas outras discussões e nos embates aí que a gente trouxe nessa semana. Então, amanhã eu trago os comentários do que vai animar talvez aí a próxima semana na Câmara. Ou desanimar, né? Felipe. Ou desanimar, pode ser que sim, né? Pode ser que sim. Assim como o frio me desanima, espero que a pauta da Câmara não esteja que nem na Sibéria, né? Um abraço, viu, Sandra, Felipe, queridos ouvintes. Até amanhã, Até, Bruno. Até, gente, valeu. CBN Campinas,